Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Ramsés Magno, professor de História, formado pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em ensino-aprendizagem da História. Desta vez, iremos discutir as origens da crise migratória e o alto preço que os Estados Unidos e a Europa estão pagando por suas políticas imperialistas. É curioso observar uma Europa assombrada com a atual crise migratória. Nada mais interessante do que ver aquele famoso bordão: o feitiço virou-se contra seu feiticeiro. Alguém aqui pode não estar entendendo. Serei mais claro. Os desmandos europeus em suas colônias asiáticas e africanas principalmente levou ao extremo os ódios étnicos e culturais existentes anteriormente ao colonialismo europeu sobre a região. Em outras palavras, acentuou-se o ódio e os conflitos pré-existentes com a chegada dos europeus à África e à Ásia. Em nome de um discurso civilizador, batizado de fardo do homem branco, justificaram ações absurdas sobre essas regiões. Teorias foram adaptadas como o darwinismo social de Herbert Spencer, que procurava justificar o domínio da raça branca superior sobre as demais, justificando assim o imperialismo europeu e seu controle sobre as áreas da África e da Ásia. Através de uma pseudociência conhecida por eugenia, eles procuravam explicações científicas que comprovassem a superioridade branca europeia. Um grande exemplo, em um passado não tão distante, foi o caso da intervenção e saída desastrosa dos belgas da região de Ruanda, o que acarretou num conflito sangrento entre as duas maiores etnias da região, Hutus e Tutsis, terminando com o massacre, no caso, o genocídio dos últimos. Tentando esclarecer de uma forma resumida a situação em Ruanda, podemos afirmar que na região havia uma divisão étnica, na qual os Hutus, que era a maior etnia, eram vistos como inferiores e foram afastados dos cargos de privilégio. Enquanto isso, os Tutsis, que eram uma minoria em relação aos Hutus, foram conduzidos a cargos mais importantes na administração pública e militar. As escolas exigiam certa estatura mínima, o que dificultava o acesso de Hutus à educação, pois em geral eram mais baixos. Em 1994, o clima de rivalidade, amplificado pelo processo colonial de segregação, explodiu e cerca de 800 mil pessoas foram massacradas em pouco mais de 3 meses. Esse episódio foi retratado no cinema com o filme Hotel Ruanda. Outros filmes, como Diamante de Sangue e Senhor das Armas, títulos no Brasil, também demonstram as consequências desastrosas da ação europeia. As guerras civis e as novas armas alcançam proporções calamitosas. Em Diamante de Sangue, vemos como o próprio título se apresenta o processo de extração dos diamantes em zona de guerra na África, como é o caso da Guerra Civil de Serra Leoa, que durou de 1996 a 2001, na qual é ambientado o filme, e que depois abastece um esquema no qual os lucros de suas vendas financiam os conflitos, gerando enormes dividendos para os chamados senhores da guerra e de inúmeras grandes empresas de diamantes espalhadas pelo mundo. O filme Senhor das Armas, título dado aqui no Brasil, trata dessa temática. No seu original em inglês, ele foi batizado de Lord of War, Senhor da Guerra, em tradução livre. Essa película inicia a história de uma bala, desde a sua fabricação até o seu uso final, quando acaba por atingir uma criança envolvida em uma zona de conflito. Assim, como em Diamante de Sangue, vemos um retrato de muitas atrocidades cometidas nessas guerras, e como os homens poderosos e ambiciosos lucram com o comércio das armas, alimentando diversos conflitos espalhados pelo mundo. Agora adivinha. Ao discutirmos soluções para tais conflitos no mundo, nos vem uma situação paradoxal. Você sabe quem são os maiores produtores de armas do planeta? Justamente os países que formam as 5 cadeiras fixas do Conselho de Segurança da ONU, órgão responsável pela paz no mundo. É isso que você acabou de ouvir. O órgão responsável pela paz no mundo é controlado pelos maiores fabricantes de armas. É justamente essa abordagem crítica ao papel da ONU que encerra o filme Senhor das Armas. Aprofundando mais um pouco a discussão sobre o problema migratório, analisamos que as intervenções americanas e europeias em países como Iraque,
Afeganistão, Síria e outros levaram a uma radicalização do discurso anti-ocidental e mesmo anticristão, abrindo espaços para grupos extremistas, a exemplo do chamado Estado Islâmico. O vazio de poder deixado com as retiradas das tropas americanas possibilitou a ascensão desses grupos e o acirramento dos ódios, por eles incentivado. Assim, esses conflitos vêm devastando esses países, causando as fugas em massa de civis desesperados por paz. Tais problemas imigratórios não param por aí. Ao ir de encontro com a política imperialista americana, perceberemos que os mexicanos foram os que talvez mais sofreram nas mãos dos Yankees. A perda de mais da metade do seu território e de suas riquezas para os Estados Unidos fez uma frase atribuída a um antigo governante mexicano ganhar muito espaço e alimentar a indignação. Porfírio Dias teria dito: "Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos." Atualmente, essa questão migratória mexicana para os Estados Unidos tem incendiado os debates na briga pela sucessão de Barack Obama. Políticos republicanos, como o empresário e apresentador de TV Donald Trump, têm feito propostas absurdas ao difundir o ódio aos estrangeiros, sobretudo aos mexicanos. Ele, que inicialmente era visto pela mídia como um candidato bufão, vem ganhando cada vez mais força com seu discurso xenofóbico, indignando muita gente por lá, brancos e não brancos. Visto tudo isso, em meio a essa breve análise, como não responsabilizar americanos e europeus pelo que vem acontecendo no mundo? Como negar que eles estão provando do próprio veneno? Ou pelo menos que os efeitos colaterais os fizeram perder o controle sobre suas cobaias, e agora essa fúria se voltou contra os que provocaram tudo isso. Claro que não é a fúria em si, mas a busca por melhores condições de vida e de paz. Quem pode culpá-los por terem tais sonhos? Os europeus parecem que esqueceram ou apenas fazem de conta que não compreendem o problema. Eles próprios, em outros momentos conturbados e conflituosos da Europa, migraram em massa para outros continentes. Mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos partiram em situação semelhante em direção à África em busca de paz. Mais uma grande ironia dessa história. Outras questões ainda são levantadas. A principal delas é: o que faz a Europa se recusar a recebê-los? O racismo e a xenofobia não seriam um tiro no pé? A Europa hoje, envelhecida e precisando de mão de obra para algumas atividades que muitos europeus se recusam a exercer, não seria essa mão de obra a saída para o déficit na previdência de muitos países do velho continente? Só o ódio pelo ódio não se faz perceber a solução que a Europa tanto aguardou frente às suas necessidades, como o seu envelhecimento e o baixo índice de natalidade. Por fim, vale uma reflexão. O que temos de cristãos, de civilizados ou de humanos quando nos recusamos a ajudar as pessoas? Caso tenha gostado, dê uma força pra gente, curta o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço, professor Ramsés Magno, até a próxima.